Câmera pra vocês, mas não mostrar muito porque tá uma bagunça, entende? Enfim, esse é meu quarto, esse aqui é meu lado do cenário. E eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Oh, yeah. Pois é, deixa eu tirar a capa aqui. O tema do vídeo eu nem sei qual vai ser, gente. Eu tô com vários temas aqui pra falar, só que eu só ligo a câmera e começo. Entende? Não sei do que eu vou falar com vocês. Mas, enfim, deixa eu colocar aqui. Olha, deu bom aqui no cantinho. Olha só, olha onde eu tô querendo arrumar aqui o negócio. Acho que o tema vai ser arrumando o tripé, que esse tripé... Socorro. Ó a minha florzinha aqui, que eu falei que iria aparecer mais vezes. Não tá arrumadinho, que era pra estar bem arrumadinho assim, no canto. Eu acabei de tomar café. Tá, eita. Deixa eu voltar pra cá. Prontinho. Eu acabei de tomar café. Eu vou falar pra vocês sobre as medicações que eu tomo. Eu tomo medicação de manhã, sertralina. Na verdade, não era nem pra eu estar falando o nome da medicação que eu tomo pra ansiedade. Porque cada um vai ter o próprio atendimento individual. E por isso, cada pessoa vai estar, vai ser encaminhado para ser tomada uma medicação. Se não der certo, se você achar que essa medicação está ruim, você pode comunicar ao seu médico, comunicar à sua família, seu médico, de que a medicação está te causando alguma coisa que você não está se sentindo bem e que pode ser depois que começou a tomar a medicação. Isso aconteceu comigo. Eu conversei com o meu médico, ele suspendeu a medicação e passou outra. Então, assim, isso pode acontecer. E quando ele passou a outra, eu já me senti melhor com a outra medicação que ele passou, entendeu? Então, leva um tempinho para ajustar qual vai ser a medicação certa para o seu tratamento, para o problema que você tem, o problema que eu tenho, enfim, demora um tempo para chegar numa conclusão certinha de qual vai ser o melhor. Mas o bom é que chega lá e a gente fica se sentindo muito bem. Eu me sinto muito bem, eu durmo muito bem, eu comecei a ficar mais calma, porque era para isso mesmo, é para acabar com a tremedeira, entendeu? Então, era pra eu ficar mais calminha, me sentir mais leve, me sentir mais tranquila para fazer minhas coisas, fazer em paz. Apesar de eu ainda ter um pouquinho dos sintomas, de falar muito rápido, às vezes vocês nem precisam acelerar o vídeo, entende? Nem precisa. Porque eu já falo natural, já falo um pouquinho rápido. O meu natural era esse, mas era sintomas de ansiedade elevada, entende? A gente tem que falar um pouquinho e que outra pessoa consiga ouvir de forma clara o que a gente está falando. Então é importante falar devagarzinho, falar certinho e tudo mais. Então, esse aceleramento na voz era um dos sintomas que eu tinha de ansiedade, que eu ainda tenho um pouquinho, só que agora tá bem mais leve, porque antes eu falava muito embolado mesmo, tipo, muito embolado. E, enfim, eu poderia falar sobre isso, sobre as medicações. Então é importante vocês olharem os efeitos colaterais das medicações. Se você parar pra olhar, você nem vai querer tomar. Já começa por aí, porque eu nem queria. Olhando os sintomas colaterais que pode haver na medicação, você fica receoso de querer tomar aquela medicação. Só que ela acontece em raríssimos casos, então você tem que se apegar a isso. São raros os casos. Se acontecer com você, parabéns, você é uma raridade. Você é uma raridade nesse mundo, entende? Porque são coisas que acontecem em raros casos, os efeitos colaterais. Eu já sou acostumada desde pequenininha a tomar dipirona, a tomar xaropes, a tomar coisas assim que sempre me fez bem, sempre fiquei bem depois de tomar. Então eram coisas que sempre me caiu muito bem. Já tomei descongestionante nasal para desentupir o nariz. Então eu sempre fui de boa em relação às medicações. Só que tem sim efeitos colaterais em algumas pessoas, porque o nosso corpo ele não está acostumado a receber aquele tipo de medicação. Às vezes são pessoas que nem tinham costume de tomar nenhum tipo de medicação, e aí acabou que começou a tomar do nada. Então, até o corpo se acostumar, talvez apresente alguns sintomas, assim, de alergia, de coceira, sintomas de muita sede, você pode sentir muita sede, você pode sentir muita fome, eu senti muita fome, muita vontade de comer, eu tava comendo demais e sentindo muita fome. Esse foi o sintoma que mais me pegou, assim, foi de querer comer, tanto que eu engordei, as pessoas notaram que eu engordei um pouquinho, porque eu passei a comer muito. Então, assim, eu tô tomando os medicamentos é recente isso, é coisa de... Eu digo recente porque, tipo, mais ou menos um ano e pouco. E de início, a minha médica falou que eu só iria tomar por mais ou menos de 6 meses a 1 ano, entendeu? Que seria que eu teria que parar e pra ver como é que eu ficaria sem a medicação. Seria o tratamento de mais ou menos 1 ano com a medicação. E aí teve toda uma questão, eu parei, só que daí, depois de um tempo, eu acabei voltando a tomar de novo. E já voltei com outro médico, com outra pessoa. E agora eu tô com esse médico, esse já é o segundo, é o segundo que me passa a medicação.
Então eu tô com ele e tá sendo muito bom com ele, que ele falou que quando ele me vê bem mesmo, que ele vai suspender de novo a medicação, fazer o mesmo que a outra médica já tinha feito, que é suspender as medicações. E o que mais que eu posso falar pra vocês? É isso. Então, esses sintomas, eles são leves, são sintomas leves, né? Sintomas de muita fome, são sintomas de coceira, às vezes pode sentir uma alergia, são alergias à medicação que você pode vir a ter, caso seja, né, caia nessa porcentagem aí de raros casos que acontece, né? Um dos médicos que avaliou as medicações que eu estava tomando, ele falou que não ia engordar. Uma das avaliações dela não iria fazer eu engordar, entendeu? Sentir fome. Só que outras que eu passei a tomar com o psiquiatra que me passou a medicação, essas outras já teve um efeito contrário e elas começaram a me engordar um pouquinho, porque eu tava comendo muito. Não foi a medicação em si, foi o fato do tratamento. O tratamento com essa medicação fez com que eu quisesse comer mais e assim eu acabei engordando. Por consequência, acabei engordando, entendeu? Então é isso. Se a gente for parar pra ler as bulas dos medicamentos, que eu era uma pessoa que lia muitas bulas, porque eu queria muito ser da área da saúde, então eu parava pra ler as bulas das medicações e eu via vários efeitos colaterais, assim, que pegavam pouquíssimas pessoas. Então eu ficava pensando assim, se ela tivesse feito aqui, ela pode ir no médico que já tem o cardíaco pra aplicar as medicações cardíacas, né? Porque tem aumento da pressão, tem gente que tem algumas coisas do tipo, então já tem toda a solução para aqueles efeitos colaterais. Então você pode tomar tranquilo, em paz, que se acontecer qualquer alteração, já tem um médico especialista para agir naquele tipo de problema, entende? Eu já tive uma alergia grave mesmo no hospital, a medicação, e foi revertido lá mesmo, e eu orei muito a Deus para que isso fosse, para que isso acontecesse, para que isso acontecesse, eu orei a Deus, eu chamei por Deus, porque tava demais a alergia e Deus ali deu sabe aquelas ideias que a gente tem assim do nada, aquelas coisas que a gente vem com várias ideias, e aí Deus pode ter usado as pessoas naquele momento, pode ter feito com que elas tivessem ideias ali pra me tirar daquela situação, e daí eu fui tirada daquela situação bem ruim, e eu dei muito, muito glória a Deus, muito graças a Deus pela situação, e agradeci ao pessoal da enfermagem que tava lá naquele momento, e o pessoal que me atendeu. Foi uma alergia bem assim, que eu jamais tinha sentido antes. Então, foi uma situação que aconteceu, mas que passou. Então, se no meu caso passou de qualquer um, entendeu? Passa de qualquer pessoa. Então, eu creio que todas as outras que acontecerem são revertidas e Deus vem e faz alguma coisa. E chamem por Deus nessa hora também, que é muito importante. É bem mais rápido, acontece bem rapidinho. Foi bem rápido mesmo a minha melhora, assim, que eu chamei por Deus. Mas os médicos já estavam tomando conta, já estavam indo, já estavam fazendo ali alguma coisa por mim naquele momento. E eu chamei por Deus, entendeu? Nessas horas a gente chama por Deus que dá tudo certo. E é bem rápido mesmo. E eu saí de lá bem e estou aqui gravando pra vocês, gravando vídeos. E é isso. Se mediquem caso precisem, mas indo no médico, entendendo? Entende? Com avaliação médica. Jamais se mediquem sozinhos. Às vezes a gente se medica sozinho por algo que o médico já passou há muito tempo pra gente, quando a gente era pequenos. Tipo de pirona, medicamento pra dor, pra coisas assim. A gente já pode se automedicar porque a gente já conhece o nosso corpo. A gente já tomou desde quando a gente era novinhos, então tá tudo bem. Mas outras medicações pra outros problemas é melhor você ir a uma consulta médica, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Esse foi o vídeo.